Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Nós vamos continuar a nossa série de mensagens sobre família, estudando sobre as marcas de uma família saudável. E nessa noite eu queria chamar a atenção de vocês para o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, nós leremos do versículo 1 até o versículo 12. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 12. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Poucas coisas são mais importantes nessa vida do que investir na saúde da família. Isso porque quando a gente investe na saúde da família, a gente está fazendo um investimento maior do que podemos imaginar. Investir na saúde da família é investir na saúde da igreja. Investir na saúde da família é investir na saúde da nossa cidade, na nossa sociedade de um modo geral. Então, quando nós investimos na saúde da família, estamos fazendo uma das melhores coisas que nós podemos fazer na nossa vida. E você não precisa se esforçar muito para ver que a nossa sociedade é uma sociedade que tem sido destruída pelo pecado. Não é uma sociedade saudável, é uma sociedade doente. O orgulho, a avareza, a vaidade, a corrupção são marcas que mostram para nós o quanto a nossa sociedade, o nosso povo, está sendo destruído pelo pecado. Mas eu acredito que o real problema não reside na sociedade, o real problema reside nas famílias. As famílias formam o fundamento, a base da nossa sociedade, de modo que a sociedade nada mais é do que um reflexo, um eco daquilo que a gente encontra nas famílias. É por isso que a melhor maneira da gente combater o mal que vem avançando e destruindo a nossa sociedade é justamente investindo em nossas famílias, porque é lá onde tudo começa. O texto que a gente leu apresenta o discurso de Moisés para as famílias de Israel, quando elas estavam prestes a entrar na terra prometida. E uma coisa que Moisés deixa claro nesse capítulo 6 de Deuteronômio é que a saúde da nação de Israel dependeria da saúde das famílias de Israel. Se as famílias amassem a Deus, se as famílias obedecessem e compartilhassem a palavra de Deus de geração em geração, então a nação iria prosperar. Mas se as famílias abandonassem a palavra de Deus e não amassem a Deus, a nação também iria desmoronar. É isso que observamos nos primeiros versículos, onde Deus oferece para o povo a receita para a prosperidade e o sucesso da nação. Esta é a lei que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês obedeçam. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, para que tenham vida longa. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel.
o plano de Deus para a nação de Israel era o plano de construir uma nação saudável, onde as famílias, como a gente lê aqui, os pais, os filhos e os netos, onde as famílias possuíssem paz, tranquilidade e prosperidade na terra prometida. E Deus diz que o segredo para aquela nação se tornar uma nação saudável, aquelas famílias desfrutarem dessa paz, era um segredo simples, o segredo da obediência. Se a nação de Israel obedecesse, as famílias teriam vida longa, cresceriam em número, desfrutariam da terra onde manam leite e mel, uma metáfora que Deus usa para descrever a produtividade, a fertilidade da terra. E essa é a condição de Deus: agarrem a minha palavra, agarrem a minha salvação e vocês terão paz. E eu acredito que o que a gente lê aqui, eu acredito que isso aqui não é algo útil apenas para aquelas famílias, daquela nação e naquela época. Eu acredito que isso é algo que pode ser aplicado a todas as famílias, de todas as nações e de todas as épocas. O segredo para ter uma família saudável, que contribui para uma nação saudável, continua sendo o mesmo: a obediência e o amor a Deus. Esses são os pilares que sustentam qualquer família saudável, e é esse tipo de família que contribui na construção de uma sociedade saudável. Então a pergunta que surge nesse ponto é: como é que eu posso edificar a minha família nesse fundamento? É nisso que meditaremos nessa noite. Veremos de um modo mais detalhado como é que podemos trabalhar para que a nossa família seja uma família saudável. E eu quero resumir esse nosso trabalho em 3 marcas que podemos identificar nesse texto, que apresentam para nós, que identificam para nós o que é uma família saudável. E eu trato desse texto nessa perspectiva familiar, porque quando Moisés estava dizendo essas palavras, ele estava falando a uma multidão de famílias que estava diante dele. Então as instruções que lemos aqui são aplicadas tanto ao indivíduo como também ao coletivo. São instruções que são aplicadas na vida de uma pessoa, mas também na vida de uma família. Então, à medida que a gente entende o que é que Deus exigia das famílias de Israel, a gente entende também o que é que Deus exige das nossas famílias, para que possamos contribuir para uma sociedade saudável. A primeira marca de uma família saudável que observamos nesse texto está do versículo 4 ao 6, onde lemos que uma família saudável é uma família que vivencia o amor a Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo que o povo de Israel deveria dar para construir uma nação saudável, que aquelas famílias deveriam dar nessa direção, era o passo de amar a Deus. Essa era uma responsabilidade tanto individual como também coletiva. Cada pessoa deveria amar a Deus e cada instituição de Israel deveria também caminhar nessa direção. E o que o texto apresenta para nós, a ideia de amor que está sendo apresentada aqui, não é apenas admiração, não é apenas elogio. Eles deveriam amar a Deus. Eles deveriam amar a Deus com todo o ser deles. Ou seja, o amor que Deus exige daquelas famílias, daquele povo, não era um amor raso, não era um amor superficial, não. O amor deveria envolver a totalidade do ser de cada um. Cada um tinha a responsabilidade de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Não é apenas um sentimento romântico, é algo que envolve tudo aquilo que você é. Algo que toma sua mente, suas emoções, suas ações. Essa é a ideia que o texto apresenta. E é nesse ponto que observamos a primeira marca, não apenas de uma pessoa saudável, mas também de uma família saudável. O chamado que Moisés estava fazendo aqui é para que cada família de Israel vivenciasse o amor a Deus, para que cada família de Israel respirasse esse amor. Essa era a maior responsabilidade e a maior necessidade daquelas famílias. E não apenas daquelas famílias, mas também das nossas famílias. E se eu perguntasse a você nessa noite, qual é a maior necessidade da sua família? O que é que você me responderia? Neemias, eu acho que se a minha família fosse mais rica, eu acho que se a gente tivesse mais riquezas, mais dinheiro, eu acho que tudo seria mais fácil. Eu acho que se a minha família, ela tivesse uma poupança maior, a gente seria uma família muito mais segura. Eu acho também que se a minha família viajasse mais, nós seríamos uma família menos estressada. E com certeza, se a gente tivesse um carro melhor, uma casa maior, uma internet mais rápida, a gente seria uma família mais unida, uma família mais feliz. Mas pensem comigo, será que é nisso que se resume a maior necessidade de uma família? Dinheiro, conforto, prosperidade? Será que é nisso?
Eu acredito que não. Eu acredito que a maior necessidade de uma família é a de amar a Deus sobre todas as coisas. Nossa família não precisa de dinheiro, viagens, conforto ou fama. Nós precisamos, acima de tudo isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Não existe nada que abençoe tanto a vida de uma família quanto o amor à palavra de Deus. A família que ama a Deus é uma família que ora, uma família que lê, estuda e obedece à palavra de Deus, uma família que conduz os negócios e os relacionamentos de uma maneira justa, uma família equilibrada, unida, santa, inteligente, humilde. Ou seja, todas as qualidades necessárias para ter uma família saudável são resumidas nessa única frase: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não estou dizendo aqui que você não pode viajar, que você não pode ter riquezas ou não pode ter uma poupança. Eu estou dizendo que tudo isso é inútil se não houver o amor a Deus. A maior necessidade da família, amar a Deus sobre todas as coisas. E não apenas a maior necessidade da família, mas também a maior necessidade da nossa sociedade, do nosso povo, do nosso mundo. Nós sabemos, a gente já observou que a sociedade nada mais é do que um reflexo, um eco das famílias. Quando as famílias estão desestruturadas, a sociedade está desestruturada. Quando não existe amor a Deus dentro de cada família, não existe amor a Deus na sociedade. É apenas um eco, é apenas um reflexo. Mas o contrário disso também é verdade. Uma família que ama a Deus e uma família que é sal e luz no meio de uma sociedade em trevas. O amor a Deus não é algo que abençoa apenas a sua família. É algo que abençoa aqueles que estão ao seu redor, aqueles que convivem com a sua família. A nossa cidade e o nosso povo, eles são abençoados quando as nossas famílias amam a Deus sobre todas as coisas. A família que ama a Deus sobre todas as coisas, ela vai ser necessariamente um exemplo positivo no meio da sociedade, para a glória de Deus, em primeiro lugar, e também para o bem do povo. É por isso que todos nós somos desafiados a trabalhar por esse ponto em nossas famílias, para que as nossas famílias amem a Deus sobre todas as coisas. Às vezes, quando olhamos ao nosso redor e vemos o quanto a nossa sociedade está atolada no pecado, a gente se sente insuficiente, impotente, de mãos atadas. A gente fica se perguntando o que a gente pode fazer para de alguma maneira ajudar a mudar esse quadro, porque é tanta coisa desmoronando ao nosso redor na sociedade que a gente não sabe nem por onde começar. Mas esse texto é uma resposta de Deus para nós. Trabalhar pela saúde da nossa família é a melhor maneira de trabalhar pela saúde da nossa sociedade. É por isso que cada pai, cada filho, cada mãe deve trabalhar para construir essa atmosfera de amor a Deus dentro de casa, para que os pais, os filhos e os netos, como diz o texto, sejam abençoados com essa palavra aqui e usem essa mesma palavra para abençoar os outros. É disso que o nosso povo precisa, é dessa maneira que podemos abençoar as pessoas ao nosso redor. O caminho para refrear o mal, para refrear a violência, para refrear a corrupção que tem destruído o nosso mundo, é justamente educando, fortalecendo e santificando as nossas famílias no amor a Deus. Mas o desafio que esse texto coloca diante de nós não é apenas o de vivenciar o amor a Deus, mas também o de compartilhar o amor a Deus, o de propagar o amor a Deus. Essa é a segunda marca de uma família saudável. Versículos 6 ao 9. Ensine essas palavras com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vemos aqui, irmãos, nesses versículos, que o interesse de Deus é que o conhecimento e o amor pela sua palavra fosse vivenciado de geração em geração. É por isso que ele disse que cada família deveria se esforçar para transmitir, para comunicar os valores de Deus para a próxima geração. Os pais deveriam ensinar esses valores para os filhos para os netos e assim sucessivamente. Ou seja, Deus usa as famílias para propagar e preservar o conhecimento da sua palavra. No plano de Deus, as famílias funcionam mais ou menos como um veículo que vai transportando a palavra de Deus de geração em geração, de geração em geração. E esse texto traz uma orientação específica aos pais, mostrando a responsabilidade que eles têm de passar para os filhos não primariamente as suas riquezas terrenas, materiais, mas as riquezas espirituais, que se constituem no conhecimento do nosso Deus. Deus queria que as crianças de Israel conhecessem a palavra, e é por isso que ele exorta quem? Os pais.
ele exorta os pais a propagarem o amor de Deus por meio da educação aos filhos. E isso, como a gente lê no texto aqui, deveria ser algo constante, algo persistente. O pai e a mãe deveriam aproveitar e criar também todas as oportunidades possíveis para falar aos filhos sobre quem Deus é e o que é que Deus fez e faz pelo seu povo. Quando estiverem viajando, quando estiverem dentro de casa almoçando, quando forem colocar o filho para dormir na noite, quando acordarem ele pela manhã, os pais deveriam aproveitar todos esses momentos para falar aos filhos sobre a palavra de Deus. Agora, irmãos, a ideia aqui não é que os pais devem ser super espirituais e pregar um sermão de 3 pontos e 30 minutos a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, não é isso. A ideia é que os pais devem ter sabedoria e devem contextualizar todas as conversas da família dentro de uma cosmovisão cristã, ou seja, os pais devem ajudar os filhos para que eles enxerguem o mundo como Deus enxergar o mundo com os olhos de Deus, ensinando a eles o que é certo e errado, por que o mundo está como está, qual é o sentido da vida, como é que Deus salva o seu povo dos seus pecados, o que é o Evangelho. É esse processo educativo que, sem dúvidas, traz um grande benefício, não apenas para a família, mas para a sociedade de um modo geral. Uma família saudável é uma família que prioriza a educação espiritual, uma família que não apenas vivencia, mas também compartilha o amor a Deus. E eu preciso que vocês observem comigo que em nenhum lugar desse texto Deus diz que a responsabilidade pela educação religiosa dos filhos seria, por exemplo, dos sacerdotes, dos profetas ou dos líderes de cada tribo de Israel. Não, Deus diz que os principais responsáveis pela educação religiosa e espiritual dos filhos são os pais. Eu toco nesse ponto porque, trazendo para os nossos dias, muitos pais pensam que a igreja é responsável pela educação espiritual dos filhos. Eles pensam assim porque não querem assumir responsabilidades, eles querem terceirizar responsabilidades. Eu falo aqui daquele tipo de pai, daquele tipo de mãe, que manda o filho para uma sala de escola bíblica dominical, no domingo pela manhã, e acha que com isso tudo vai estar resolvido. Eles não se preocupam em abrir a Bíblia, ensinar a palavra de Deus, se envolver na vida da criança, para ajudar ela a encarar a vida de um modo cristão. Eles não se preocupam com isso. Por quê? Porque eles não se sentem responsáveis. E esse, sem dúvidas, é um problema grave que atinge muitas famílias dentro da igreja. Poucas coisas destroem tanto uma família do que a falta de educação espiritual dentro de casa. Por quê? Porque se você não educar o seu filho com a palavra de Deus, o mundo vai educar o seu filho com a palavra de Satanás. Eu sei que isso é duro, mas não existe meio termo nesse ponto. O seu filho, ele vai ser educado, ele vai ser. A grande questão é por quem ele será educado. O que eu quero dizer com isso é que os pais não são responsáveis apenas pela vida física dos filhos, mas também pela vida espiritual, cuidar da vida espiritual dos filhos. Se preocupar não apenas com aquelas doenças que destroem o corpo, mas também com aqueles pecados que destroem a alma. E essa preocupação espiritual a gente encontra em toda a Bíblia, em toda pessoa piedosa que a gente encontra na Bíblia. Vemos, por exemplo, o exemplo do patriarca Jó. Ele se levantava de madrugada e o que ele fazia? Ele intercedia pelos seus filhos. Qual foi a missão que Deus deu para Abraão? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça via Abraão o que lhe havia prometido. Foi aqui que toda a história da nação de Israel começou, irmãos, em uma pequena família que conservava o caminho de Deus no meio de uma sociedade corrupta. E esse é o tipo de preocupação que caracteriza uma família saudável, uma família que prioriza a educação espiritual dentro do lar. E por último, a terceira marca de uma família saudável é uma família que preserva o amor a Deus. Uma família que não negocia o amor a Deus pelo conforto e pelo sucesso desse mundo. Vemos isso do versículo 10 ao 12. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer,
e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Já vimos que as famílias de Israel foram exortadas para vivenciar o amor a Deus, propagar o amor a Deus de geração em geração, e por último, elas são exortadas a preservarem o amor a Deus. Moisés informa aqui que as famílias de Israel provariam da graça de Deus de uma maneira extraordinária. Apesar de eles não terem trabalhado por nada, eles iriam ganhar uma herança inestimável, cidades fortes, seguras, casas, cisternas, plantações e várias outras coisas que tornariam a vida na terra prometida uma vida bastante agradável. E o melhor de tudo é que tudo isso era de graça. Eles não iriam comprar nada daquilo, eles não iriam construir nada daquilo, eles iriam receber de uma maneira graciosa. Isso era algo bom, sem dúvidas, especialmente para um povo que estava vivendo no deserto há muitos anos. Mas existe um perigo em tudo isso, o perigo de esquecer de Deus. O povo iria prosperar, iria ganhar segurança, fama, dinheiro, estabilidade, tudo de bom. Mas Moisés diz que eles deveriam tomar muito cuidado. O desafio que eles teriam na terra prometida era o desafio de não esquecer de Deus, não esquecer do Deus que tirou eles do Egito e levou eles até aquele patamar. Isso porque o resultado dessa amnésia espiritual seria extremamente destrutivo para aquelas famílias, para aquela nação. A ingratidão, a rebeldia e toda sorte de pecados iriam surgir quando o povo se esquecesse de Deus. É por isso que eles deveriam preservar, essa é a palavra, preservar o amor a Deus no meio de todo aquele cenário. E, irmãos, esse é um alerta que devemos aplicar às nossas famílias. Esse é um alerta que a gente deve aplicar às nossas famílias. Geralmente, a prosperidade, ela monta um ambiente tão confortável, tão agradável para nós, que acabamos esquecendo do Deus que cuida das nossas vidas. Não são poucas as famílias que, quando passam a prosperar um pouco mais, passam a pecar um pouco mais. À medida que vão ganhando condições, à medida que vão ganhando acessibilidade ao entretenimento e às coisas desse mundo, elas vão escanteando, desprezando a palavra de Deus. Enquanto estão enfrentando dificuldades, seja dificuldades nas finanças, na economia, na saúde, não sei, mas enquanto elas estão enfrentando dificuldades, elas estão lá, nos pés do Senhor. Mas depois que conseguem um pouco mais de tranquilidade, baixam a guarda. O shopping ou a chácara substitui a escola bíblica dominical, a Netflix substitui a vida devocional, as viagens substituem a adoração no domingo à noite, o dinheiro se torna mais importante do que a palavra de Deus, o sucesso profissional começa a ser idolatrado dentro da família e por aí vai. Ou seja, o que acontece com esse tipo de família é que ela vai substituindo Deus pelo conforto e pelo sucesso desse mundo. Esse era o perigo sobre o qual Moisés estava alertando o povo nesse momento, e é esse perigo que rodeia também as nossas famílias. Devemos cuidar para que as nossas famílias não caiam nesse erro. Devemos lutar para que a prioridade da nossa família seja de amar a Deus sobre todas as coisas. E novamente, eu não estou dizendo aqui que você não pode ir ao shopping, assistir um filme ou viajar com a sua família. Eu não estou dizendo isso, eu não estou desprezando aqui o valor do entretenimento, do lugar do entretenimento na família. O que eu estou dizendo é que isso não deve substituir a vida devocional da sua família. Isso não deve substituir a sua comunhão com Deus. Se pudéssemos resumir em algumas frases o que Moisés está dizendo aqui para aquelas famílias, teríamos isso. Não negociem o amor a Deus por nenhum tipo de conforto, por nenhum tipo de sucesso que vocês encontrem na terra prometida. Se divirtam lá, se alegrem lá, desfrutem da terra, mas não deixem que essa diversão arranque Deus do coração de vocês. Preservem esse amor. E essa é a nossa luta, irmãos. Então, lute para que o amor a Deus sobre todas as coisas seja não apenas construído, mas preservado dentro da sua família. Programe a sua família de tal modo que o centro dela não seja a diversão e a vaidade desse mundo, mas que seja a palavra de Deus, a comunhão com Deus. Que esse seja o centro da sua família e que todas as outras coisas que você encontre sejam coisas secundárias diante da palavra de Deus. Essa é a última marca de uma família saudável, uma família que não negocia valores e que não substitui a palavra de Deus por nada que esse mundo possa oferecer. A minha oração é que, com a graça de Deus, todos nós possamos trabalhar por essas marcas em nossas famílias. Eu sei que isso aqui não é algo fácil. Eu sei que no caso de você ser o único crente em sua casa, em sua família, isso se torna quase impossível aos seus olhos. Mas não subestime o poder de Deus.
O Deus que estabelece isso para nós é o mesmo Deus que nos promete capacitar. Ele promete para nós capacitação para trabalharmos nessas coisas em nossa família. Sabe o que eu vejo nesse texto? Diante de todos esses desafios no processo de construir uma família saudável, eu vejo o quanto nós precisamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: sem mim, nada podeis fazer. Isso quer dizer que é impossível você construir uma família saudável sem Jesus Cristo. Então, antes de qualquer coisa, precisamos abraçar o Evangelho, precisamos crer no Cristo que morreu e que ressuscitou pelo seu povo. E é através desse Evangelho que nós alcançamos transformação e capacitação para trabalhar pelo bem da nossa família e, consequentemente, pelo bem da nossa sociedade. Eu termino meu sermão nessa noite da mesma maneira que comecei, encorajando cada um a investir na saúde da família, para a glória de Deus e para o bem do nosso povo.